Boa tarde, boa tarde. Nesse momento estou meditando na palavra de Deus aqui, meditando nas coisas boas que Jesus faz na vida dos que crê. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. As pessoas querem seguir a Cristo da sua maneira, do seu jeito, mas a gente tem que primeiro entregar a vida a Ele, arrependermos do nosso pecado e reconhecer que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Quando eu estava meditando na palavra de Deus aqui, no Velho Testamento, e eu estava observando aqui que a palavra fala de Naamã, né? Reis, no capítulo 5, e o verso 1, a palavra diz assim: Naamã, comandante do exército sírio, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército sírio, dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Está vendo aqui? A palavra de Deus deixa bem claro. Naamã era um general, uma pessoa muito importante, que através dele, nosso Deus deu a vitória a ele, né? Derrotou Israel. Aí você pode dizer, mas como que Deus vai abençoar um ímpio e dar vitória? Mas entendemos que Israel está em desobediência, está andando na contramão, está desobedecendo a Deus, está seguindo a outros deuses pagãos, ao qual a palavra de Deus diz assim: não terá entre vós outros deuses, né? Não fará para ti nenhuma imagem de escultura, maldita os que fazem e malditos são os que adoram, né? A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, né? Aí você observa, né, que a palavra diz assim: Naamã era um homem valioso diante do rei, né, mas sofria de uma terrível doença de pele, é uma lepra, né? Era um homem leproso. E como eu sempre digo, o pecado, ele fede. O pecado fede, o pecado separa o homem do Senhor Deus, né? Observamos que Naamã, mesmo que ele se andasse bem vestido, coberto de ouro, né, os melhores perfumes que era fabricado na Síria, mas não poderia esconder o mau cheiro da lepra que tinha nele. Mas a palavra de Deus, quando Deus quer libertar, mudar a história, a vida de uma pessoa, não importa quem ele é, quem ele foi, o que ele vai ser. O que importa é que Jesus tinha um projeto, o nosso Deus Todo-Poderoso, tinha um exemplo que queria salvar a vida de Naamã. E por meio deles, né, Deus deu a vitória. E nessas passagens por Israel, eles levaram uma criança, uma menina, uma jovem. Às vezes eu pergunto, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Às vezes o Senhor Deus leva as pessoas para uma situação muito difícil para que seja útil a salvar a vida de alguém, a mudar a história de alguém. Você lembra de Paulo e Silas quando foram parar naquela prisão? Você lembra de José quando foi vendido
como escravo lá no Egito. Tudo tem um propósito de Deus, né? Às vezes o Senhor Deus quer fazer algo nas nossas vidas, não, quer mudar a nossa história. E é preciso ele cortar o fio umbilical, né? É preciso. A Bíblia diz, está escrito, que aquele que não deixar o amor do pai, da mãe, por mim, não é digno, né? Às vezes, a gente entende, olha, quando a gente lê a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando o Senhor Deus chama a Abraão, ele diz assim, Abraão, sai do meio da sua parentela, porque sai do meio dos teus parentes, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tá. Abraão é o pai da fé, né? Ele não questiona com Deus. Ele chega, pega a sua esposa, sua esposa, os seus empregados, seus rebanhos, sua riqueza e vai. E vai. Ele segue a ordem de Deus. Quando eu observo a vida dessa menina, essa menina é israelita, era uma jovem. A palavra fala que ela é jovem. Mas Deus queria, através dela, fazer algo extraordinário na casa de Naamã. Através dela, Deus queria fazer algo naquela família que está totalmente destruída. Aquela família que viviam de aparência, que na realidade era um casamento, uma vida de aparência. Dormiam separados. Contato físico não existia, né? Não poderia abraçar os seus filhos e dizer o quanto eu te amo, porque a lepra separa o homem de Deus. Mas uma coisa interessante, que quando a menina começa a fazer uma observação, e ela diz uma coisa interessante, ela diz, minha ama, ou minha patroa, ou minha dona, lá no meu país, né, tem um homem de Deus que ele poderia curar, restaurar na mão dessa lepra, no meu país. A mulher ouviu, falou para o esposo que lá em Israel havia um homem de Deus que poderia restaurar ele. Ele vai falar para o seu rei. O rei manda uma carta para o rei de Israel, que é outro incrédulo, né? E diz assim, eu estou enviando meu servo Naamã para que tu cure ele. E o rei lê a carta, fica revoltado e diz, por acaso está procurando uma ocasião para uma guerra? Sou eu Deus para que possa curar ou dar vida a alguém? Mas quando se tem o Espírito Santo e quando se é homem de fé, homem que tem a palavra de Deus, que tem convicção que esse Deus é o Deus único e verdadeiro e todo-poderoso, o homem de Deus chamado Eliseu, ele diz assim, por que estás rasgando as tuas vestes, estás tão irritado? Deixa vir a mim este Naamã, para que saiba que há Deus em Israel. Para que saiba que há um Deus aqui em Israel. Deixa vir. Olha, deixa vir. O homem de Deus, ele não precisa de migalha. O homem de Deus, ele não precisa de politicagem. Ele não negocia, ele não vende aquilo que não é dele. Ele não agrada os ímpios. O homem de Deus, ele lança a palavra na hora certa, no momento certo, e caia lá em quem quer que tenha que cair. Não interessa se é general, se é governador, para mim todos são pecadores. E todos precisam entrar pela porta, que é Jesus Cristo. O homem de Deus de verdade, ele não faz acepção de pessoas, entendeu? E nos últimos dias estamos vivendo nos momentos que a pessoa vale pelo que tem, pela sua aparência, né?
E Naamã não tinha, Eliseu não tinha essa visão. A visão de Eliseu é servir a Deus, fazer aquilo que Deus manda ele fazer. E quando o homem de Naamã chega, se aproxima, né, dele, e chega ali no Rio Jordão, então um dos jovens soldado vai lá e diz assim, diz para o homem de Deus, para Eliseu, diz, olha, o general Naamã, com toda a sua comitiva, está aí. Veio para que o senhor vá lá curar ele. Naamã? Não, não, não. Diga para este Naamã, olha aqui o que é que o homem de Deus fala, com autoridade. Diga para este Naamã, em outras palavras, quem é leproso é ele. Quem precisa de curar é ele. Quem tem que descer é ele. Diga a ele que desça e mergulhe 7 vezes e pronto. Mas quando um indivíduo ele é orgulhoso, por ele ter dinheiro e se achar, ele pensou, ora, eu pensei que esse profeta aí vinha aqui me dar uma bajulada, passar a mão sobre mim, né? Que hoje em dia é assim nas igrejas. As igrejas chegam os políticos corruptos, mentirosos, ladrão, que passam 10 anos sem ir na igreja, mas eles vão lá. E os puxa-saco dos pastores, também que são corruptos pior do que eles, vai lá, dá um melhor lugar, põe os mentirosos em cima do púlpito para mentir, enganar o povo, que é isso que acontece nos últimos dias, né? E bajula e recebe as suas propinas corruptas, né? E até constrói dentro das igrejas. Tudo para si mesmo, à custa da corrupção. Mas o homem de Deus aqui é diferente. Naamã levou para ele nada menos de alguns talentos de ouro, alguns pesos de ouro, prata, e roupas. E sem falar em outras coisas. Não era pouca coisa não, muita coisa. Nos dias de hoje, o homem não perguntava nem de onde vinha, e nem de onde vem, né? Mas o homem de Deus é esperto, hein? A Bíblia diz assim, dê de graça aquilo que você recebeu de graça. O homem muito orgulhoso, porque além de o cara ser leproso, ele é orgulhoso. O cara é leproso, mas também é muito orgulhoso, nariz empinado, né? Sou general, sou braço direito do rei. Acha que eu vou tomar banho nesse rio barrento? Enquanto no meu país tem 2 rios que as águas são cristalinas. Mas no país dele não alcançou bênção nenhuma, porque o Deus do país dele é um Deus de pau, de pedra, de barroco, um Deus miserável, sem autoridade para nada, um Deus que multidões segue, vazio e voltam vazio, leprosos se tornam leprosos, porque a palavra de Deus diz assim, com maldição sois amaldiçoados, está escrito. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que fez seu povo passar por terra seca, porque ele é um Deus zeloso, um Deus zeloso. É o Deus vivo, onipotente, onisciente, onipresente. Esse é o Deus que eu prego, que eu falo, que eu creio e acredito. E um jovem que não tem nada a ver com a história, um soldado, chega para ele e diz assim, meu amo, se este homem te pedisse algo tão difícil, o senhor não faria? Faria. E por que você não desce e não mergulha, rapaz? Está esperando o quê? Pelo menos tentam. Naamã, eu creio que com muita vergonha, porque o negócio fedia para danar. A pele mais branca do que a neve. Me dá o primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho. E já vem sobre ele a desistência. Puxa, nada vai acontecer. No sexto e no sétimo mergulho, a palavra de Deus diz que a pele dele ficou mais limpa do que uma pele de uma criança recém-nascida. Aí ele fica muito grato, né? Vai lá agradecer o homem, profeta,
e diz: olha, eu tenho um presente para te dar. Se quer não, vai em paz, leva o teu presente de volta. Mas quando Deus faz a obra na vida de uma pessoa, interessante que essa pessoa não continua fazendo as mesmas coisas. Naamã não era israelita. Naamã não conhecia o Deus de Israel até aí. Naamã não fazia parte da promessa. Mas uma coisa interessante, ele disse para o homem de Deus assim: perdoa-me quando eu entrar no templo com o rei, porque eu tenho que entrar com o rei, porque eu sou uma autoridade. Mas, perdoa-me, mas o meu coração está aqui. Eu entro, o corpo entra lá no templo, mas o meu coração está aqui, do Deus Todo-Poderoso, porque não há nenhum Deus igual ao Deus de Israel. E ainda pediu mais: deixa que teu servo leve algumas mulas com a terra de Israel para eu adorar o Senhor Deus ali, fazer meus sacrifícios. Uma coisa que eu tenho para dizer, a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, agora estou voltando para a graça. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O homem ele pode estar afundado na lepra. O homem ele pode estar afundado no pecado. O homem ele pode fazer tudo aquilo que o mundo condena. O mundo oferece, que diga, né? Mas uma coisa é certa, quando você tem um encontro com Jesus, a vida tem que melhorar, gente. Você tem que ser transformado, modificado, porque é o poder de Deus. Amém?